Há muitas histórias sobre mídias que já existiram, mas desapareceram totalmente. Muitas dessas histórias vêm acompanhadas de lembretes assustadores de encobrimentos ou enganações. Essas gravações perdidas não são só programas esquecidos ou fitas sumidas. Elas marcaram a história e, em alguns casos, a reescreveram. Então, desde a mulher não identificada no centro do assassinato de John Fitzgerald Kennedy até as imagens perdidas do pouso na Lua, vamos examinar 5 peças inquietantes de mídia perdida que, por vários motivos, nunca foram reveladas ao público, apesar de quase certamente existirem. Agora, antes de começarmos, gostaríamos de dizer que ficamos extremamente impressionados com o apoio que temos recebido no Patreon ultimamente. Para ver vídeos que o YouTube não permite, como 5 conspirações que nos fariam ser banidos, acesse o Patreon e assista a nossos conteúdos exclusivos gratuitamente. Se nossos vídeos foram úteis, temos um nível simples de $5 que apoia a nossa pesquisa. Obrigado por assistir e apoiar. Se ainda não fez, apague as luzes, sente-se e aproveite. As fitas perdidas da Apollo 11. Em 1969, durante a missão Apollo 11, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço fez história ao pousar astronautas na Lua e transmitir o evento ao mundo. As imagens de Neil Armstrong pisando na Lua e dizendo "um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade" se tornaram icônicas. No entanto, o que as pessoas ao redor do mundo não perceberam é que estavam assistindo a uma versão degradada das imagens originais. As imagens granuladas em preto e branco se tornaram transmissões históricas icônicas. Mas nos bastidores, algo estranho estava acontecendo. Décadas depois, isso geraria grande suspeita e especulação. A filmagem não era original e o vídeo de alta qualidade do pouso na Lua sumiu misteriosamente. E isso não é uma conspiração. A filmagem original da Apollo 11 foi gravada em Slow Scan Television, formato exclusivo de varredura lenta, muito superior à versão transmitida mundialmente. Para converter a transmissão Slow Scan Television para exibição em televisão padrão, as estações receptoras da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço realizaram conversões de varredura em tempo real para o formato de televisão National Television System Committee. As fitas magnéticas originais com dados deveriam ter sido arquivadas pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, mas décadas depois, pesquisadores e arquivistas não as encontraram. Não estavam só fora do lugar ou danificadas, sumiram. Após investigação interna concluída em 2009, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço apresentou uma explicação surpreendentemente comum. Essas fitas devem ter sido apagadas e reutilizadas nos anos 1980, quando havia escassez de fitas. De acordo com esse relato, alguém aparentemente decidiu que o vídeo bruto e sem filtros do primeiro passo da humanidade na Lua não era valioso o suficiente para ser guardado, então gravou por cima dele. Para muitos, essa explicação gera mais dúvidas que respostas. Por que um dos vídeos astronômicos mais importantes já feitos não recebeu mais cuidado? Como a agência espacial mais avançada do mundo pode perder ou apagar um material histórico tão importante? Porque, mesmo com o avanço tecnológico da era Apollo, não havia cópias duplicadas de Slow Scan Television armazenadas em diferentes locais. Para aumentar o mistério, as fitas sumiram justamente quando crescia o interesse público em reexaminar os pousos na Lua, impulsionado por ceticismo, teorias de fraude e pedidos de transparência. A exclusão do vídeo original, sem filtros, sem edição e de qualidade muito superior ao que o público viu, levou alguns a acreditar que as fitas foram intencionalmente destruídas para impedir a divulgação de informações ou imagens que poderiam não estar de acordo com a narrativa oficial. O que você acha dessa? As fitas de entrevista de Ed Gein e imagens do crime. Em 2023, um novo e arrepiante capítulo na história de Ed Gein surgiu com o lançamento de Psicose, As Fitas Perdidas de Ed Gein, uma série documental em 4 partes da Metro-Goldwyn-Mayer+. A série trouxe ao público pela primeira vez as gravações de áudio há muito rumoradas de Ed Gein, o famoso assassino e ladrão de túmulos que inspirou filmes como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. As fitas, inéditas e tidas como perdidas por décadas, foram achadas em 2019 em um cofre da família do juiz Boyd Clark, que supervisionou os primeiros interrogatórios de Ed Gein após sua prisão em 1957.
As gravações mostram Ed Gein falando após sua prisão, enquanto as autoridades descobriam horrores em sua fazenda em Wisconsin, como restos humanos usados em móveis, partes de corpos em potes e provas de vários roubos de túmulos. Antes dessas fitas, a voz de Ed Gein era um mistério. O que é que você fazia com as cabeças? Isso deve ter vindo de ler revistas de notícias e essas coisas. Tirando a carne, é como um caçador de cabeças. A série documental utiliza esse áudio para reconstruir o estado mental dele, combinando-o com imagens raras da cena do crime, fotos de arquivo e avaliações psiquiátricas, criando um retrato mais íntimo e perturbador de um homem moldado e consumido por sua psicose. As fitas mostram um indivíduo perturbado lidando com delírios, culpa e afastamento da realidade. O áudio é perturbador, não só pelas confissões de Ed Gein, mas também pela forma casual como relata horrores que assombrariam uma geração. Antes das fitas, acreditava-se que não havia áudio ou vídeo de Ed Gein. Segundo os criadores do programa, as fitas achadas em 2019 são as únicas gravações confirmadas da voz de Gein. Ou será que existe? Em 1958, Ed Gein supostamente concedeu uma entrevista ao jornalista Stavell Churchill, mas o paradeiro dessas imagens é desconhecido. Além disso, quando a polícia entrou na fazenda de Ed Gein após sua prisão, eles tiraram várias fotografias dos horrores que encontraram lá dentro, que estão disponíveis para serem vistas online, mas nunca reconheceram publicamente a existência de gravações de áudio ou vídeo feitas dentro da casa. E embora seja possível que arquivos policiais e instituições psiquiátricas possuam outros materiais, como gravações de entrevistas inéditas ou áudios da cena do crime, não há documentação ou relato confiável que confirme a existência desses materiais, mesmo que seja muito provável que existam. Outro mistério é o destino da entrevista de Errol Morris com Ed Gein. Em 1975, Morris foi a Plainfield, Wisconsin, e entrevistou Ed Gein, então internado no Hospital Estadual de Mendota, em Madison. Depois, Morris e o diretor alemão Werner Herzog planejaram abrir em segredo o túmulo da mãe de Gein naquele verão para testar se Gein já havia exumado seus restos. Embora Herzog tenha chegado conforme o combinado, Morris teve dúvidas de última hora e não compareceu, então Herzog não prosseguiu com a abertura do túmulo. Depois, Morris retornou a Plainfield, onde passou quase um ano e fez centenas de horas de entrevistas. Apesar do extenso trabalho, suas aspirações de escrever um livro ou criar um filme chamado Desenterrando o Passado seguem inacabadas. Supostamente Morris tem as entrevistas, mas se algum dia vamos vê-las ainda é motivo de debate. Talvez algumas coisas sejam simplesmente perturbadoras demais para serem mostradas. Ayrton Senna é amplamente considerado um dos maiores pilotos de corrida de todos os tempos. Ele sofreu um acidente trágico durante o Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1 de 1994, ao se aproximar da curva Tamburello a 190 milhas por hora. Senna perdeu o controle de sua Williams FW16 e saiu da pista. O carro bateu numa barreira de concreto desprotegida, soltando a roda dianteira direita, que entrou no cockpit e atingiu a parte frontal do capacete de Senna. O impacto causou ferimentos fatais, levando à morte quase imediata, mas ele ficou ligado a aparelhos por horas por exigência da lei italiana. A morte de Senna foi vista como uma tragédia nacional por muitos de seus fãs brasileiros, levando o governo brasileiro a declarar 3 dias de luto nacional. Por anos, a equipe Williams de Fórmula 1 enfrentou processos criminais na justiça italiana após o acidente, mas a causa exata nunca foi totalmente esclarecida. Teorias apontam que a coluna de direção quebrada, modificada a pedido de Senna antes da corrida, ou a baixa pressão dos pneus após longo tempo atrás do safety car podem ter causado o acidente. As imagens on-board de Senna são cortadas pouco antes do acidente e o momento da batida nunca foi divulgado oficialmente. No momento do acidente, o chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, disse-se que as imagens da câmera interna do carro de Senna foram entregues a Frank Williams apenas 2 dias após o evento. Mas há um mistério em torno das imagens on-board do impacto que parecem estar desaparecidas. No julgamento por homicídio culposo de Senna, o promotor-chefe pediu as imagens on-board do acidente. No entanto, representantes da Associação dos Construtores da Fórmula 1 entenderam mal o pedido e não o atenderam, alegando que não existiam imagens do impacto. As autoridades italianas receberam as imagens em 9 de setembro de 1996, mas o impacto não estava nelas.
As imagens também passaram na Rede Globo, mas pararam aos 12,8 segundos da volta fatal de Senna. Os dados indicaram que o acidente foi aos 14,2 segundos da volta, faltando 1,4 segundo de imagens essenciais. No tribunal, notou-se uma lacuna de 0,9 segundos que a FOCA disse ser troca de câmera pelo diretor, alegando coincidência das imagens terminarem antes do acidente. Mesmo com muitas câmeras portáteis no circuito, as imagens não foram divulgadas. Notavelmente, uma câmera posicionada na curva Tamburello estava focada na pista durante o acidente. Nenhuma filmagem dos paramédicos foi divulgada. Imagens de câmera portátil foram mostradas brevemente em reportagem no 10º aniversário da morte de Senna, mas o restante deve estar sob controle rigoroso da administração da Fórmula 1, gerando suspeitas de que escondam algo. É muito provável que os últimos momentos da vida de Ayrton Senna tenham sido gravados, mas talvez nunca vejamos essas imagens, seja porque foram apagadas, são perturbadoras demais para serem exibidas ou estão sendo deliberadamente ocultadas. Em 22 de novembro de 1963, John Fitzgerald Kennedy foi assassinado durante uma carreata no centro de Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald, suposto assassino, atirou de uma janela no 6º andar do depósito de livros escolares do Texas. A investigação que se seguiu concluiu que ele agiu sozinho. Apesar da versão oficial, várias teorias da conspiração surgiram sobre quem realmente matou o presidente Kennedy. Um dos maiores mistérios daquele dia fatídico é a mulher chamada Senhora Babushka. Ela foi vista filmando no evento, mas apesar do valor histórico das imagens e das buscas por testemunhas, sua identidade segue desconhecida e o filme nunca foi divulgado. Fotos mostram uma mulher de cabelos escuros, entre 30 e 40 anos, usando sobretudo bege volumoso, óculos escuros e lenço amarrado sob o queixo. Ela virou pessoa de interesse logo após o assassinato, enquanto investigadores analisavam filmes e imagens buscando evidências de um possível segundo atirador ou cúmplice no gramado em frente ao local onde a carreata presidencial passara quando os tiros ocorreram. A senhora Babushka fazia parte de um pequeno grupo naquele lado da rua, tornando-se visível em várias fotos. Ela chamou atenção pelas roupas incomuns e fora de época que podiam ser disfarce e porque em várias imagens parece estar com as mãos no rosto, sugerindo o uso de uma câmera de vídeo. Nas fotografias tiradas imediatamente após o início dos disparos, enquanto todos ao seu redor se abaixavam para se proteger, ela é vista em pé calmamente à beira da estrada, ainda segurando algo nas mãos. A identidade da mulher segue não confirmada, com dúvidas até sobre seu gênero, pois seu rosto não é claramente visível. Em uma foto, ela assume uma postura considerada mais masculina por muitos. Em 1970, Beverly Oliver afirmou ser a senhora Babushka. Ela disse que havia filmado o assassinato usando uma câmera Super 8 Yashica e que logo depois, 2 homens que se identificaram como agentes do FBI se aproximaram dela e confiscaram o filme. Segundo Oliver, eles prometeram devolver o filme, mas não cumpriram. O relato dela gerou ceticismo, pois a câmera citada só foi lançada em 1969, 6 anos após a morte de Kennedy. Evidências fotográficas indicam que a mulher na Dealey Plaza não se parece com Oliver e muitos consideram sua afirmação inventada, embora alguns ainda vejam possibilidade de partes serem verdadeiras. Enquanto Oliver recontava sua história, ela ficava mais complexa e passou a afirmar que conhecia Jack Ruby, que matou Oswald sob custódia, e que ele a apresentou a John Fitzgerald Kennedy em uma festa. Infelizmente, ela não tinha nenhuma evidência que corroborasse suas afirmações, tornando-as, na melhor das hipóteses, duvidosas. Mesmo após investigações do FBI e do Comitê Seleto da Câmara nos anos 70, sua identidade nunca foi confirmada oficialmente e possíveis filmes dela nunca apareceram. Dada a posição dela no momento do disparo, se ela estivesse filmando, suas imagens teriam fornecido uma visão direta e desobstruída da limusine presidencial. No momento dos disparos, tornando-a um dos registros visuais mais importantes do evento. Claro, pelas fotografias existentes, não há como provar definitivamente que a senhora Babushka estava realmente segurando uma câmera, e alguns sugeriram que era uma arma, mas parece inconcebível que ela não soubesse que os investigadores estavam tentando identificá-la, então por que ela escolheu não se apresentar?
Até hoje, a Sra. Babushka continua sendo uma figura intrigante na narrativa do assassinato de John Fitzgerald Kennedy, uma testemunha anônima, potencialmente portando provas perdidas, que simplesmente desapareceu na história, nunca mais sendo vista. Imagens da câmera do elevador do World Trade Center no 11 de setembro. Entre as assustadoras mídias perdidas do 11 de setembro, destaca-se a especulação sobre imagens das câmeras de elevador dentro das Torres Gêmeas. Apesar de nunca terem encontrado filmagens assim, a ideia é perturbadora e baseada na realidade. Se as câmeras funcionassem, teriam registrado os momentos finais das pessoas presas nos elevadores durante os ataques. As Torres Gêmeas tinham uma vasta rede de 198 elevadores e um complexo sistema de transporte vertical para mover milhares de pessoas por 110 andares com eficiência. Muitos desses elevadores estavam equipados com câmeras de segurança, principalmente para fins de monitoramento, então faz sentido supor que imagens de circuito fechado de televisão dos elevadores durante os ataques poderiam ter existido. Essas gravações não teriam capturado apenas a atividade rotineira daquela manhã, mas também o caos angustiante que se desenrolou quando o avião atingiu e os prédios começaram a desabar. Sobreviventes e testemunhas contam sobre elevadores despencando, cheios de fumaça, ou virando fornos por incêndios causados pelo combustível de avião. As pessoas ficaram presas lá, cercadas por escuridão e confusão, sem saída. Se existisse, essa filmagem seria um dos registros visuais mais perturbadores. Não só pela tragédia que mostraria, mas também por sua perspectiva única. Em uma caixa de aço, a centenas de metros do chão, sem saber o que ocorreu enquanto o mundo mergulhava no caos. A maioria dos equipamentos de mídia nas torres foi destruída no colapso e os sistemas de circuito fechado de televisão eram ligados por cabos a um servidor local no prédio. Quando as torres caíram, todos os dados foram enterrados ou queimados nos escombros. Ao contrário dos backups em nuvem atuais, muitas imagens não eram armazenadas fora do local, o que impossibilitava a recuperação. Alguns teóricos sugerem que fragmentos dessas imagens ainda podem existir, talvez salvos por empresas terceirizadas de segurança ou capturados em monitores em escritórios de segurança fora do local. Nenhuma evidência desse tipo apareceu, e mesmo que fragmentos tenham existido, provavelmente foram destruídos no caos ou suprimidos pelo conteúdo gráfico. A ideia de imagens dos elevadores do World Trade Center me assombra, simbolizando o desconhecido de um dia já marcado por horror. Talvez nunca saibamos o que aquelas câmeras captaram, mas elas seriam uma janela perdida para os momentos mais sombrios de uma das maiores tragédias da história. Encerramos este vídeo. Obrigado por assistir, fiquem seguros e até a próxima. Obrigado.